Bom dia a todos. Bom dia. É com muita gratidão, em primeiro lugar, que nós estamos aqui. Hoje nós temos visita, né? Tem um casal novo aqui. Eles que estão voltando, sejam sempre muito bem-vindos, sintam bem em nossa casa. Hoje, a nossa palestra, o tema é a caridade como impulso na compreensão da imortalidade. A nossa palestrante é a Flávia. Tenho certeza absoluta que vamos amar, né? Que as palestras dela são muito boas. Agora já tem uns recadinhos. Você já passou os recadinhos, né, Durival? Só dar uma reforçadinha. Estava rodando, né? Só assim como funciona a nossa casa, as promoções que nós estamos fazendo, que é a promoção da pizza, né? A nossa biblioteca, enfim. É as coisinhas básicas, né, da casa. Nós estamos com a promoção das pizzas que nós fazemos para a manutenção da casa e também para ajudar na assistência da, da, das famílias, né, com cesta básica. Então, a arrecadação é para isso, né, porque os concertos que a gente precisa fazer aqui. E também tem, eu já agradeço que hoje trouxeram bastante itens para a cesta básica, né, eles trouxeram bastante, que são os nossos assistidos, né, eles trouxeram. E só, né? O sócio contribuinte. Quem se interessar, tem o WhatsApp para entrar. É só isso. Oi? Ah, é verdade. Os pedidos até 17 de maio. Né? No dia 23 nós faremos a entrega aqui mesmo. A oficina maravilhosa que reúne, né, o pessoal aqui da casa. É um momento de muito lazer, de muita descontração, de muito aprendizado, de muita fraternidade. É muito bom. Quem quiser participar é só se inscrever, né? Falar com a Silvana. Ela tem que ter como fala? Nós temos um número estipulado de vagas por conta do ambiente, do espaço nosso, né? Que não é muito. Então tem que fazer a inscrição com antecipação, mas é aberto a todos, o material é todo a casa doa, né? E a artista é a Silvana, que passa tudo para nós, né, Sil? Além do momento de luz, de coisa que a gente tem. A lista é essa, da cesta básica, os itens, né? Que eu também já falei, e ele é uma ação permanente, né? Porque está aumentando ainda, só aumentando pessoas, famílias necessitadas ante a comunidade, assim, eu acredito que ninguém vem buscar se não precisasse, né? Então, se eles vêm é porque realmente estão necessitando. Então, de acordo com como a gente possa colaborar, né? A gente colabora da melhor forma. É só isso, né? Bom, então eu convido a todos para que a gente se conecte com o plano maior, agradecendo a Deus essa oportunidade, agradecendo aos espíritos de luz que coordenam essa casa, e que hoje possamos, com os ensinamentos que a nossa irmã Fábia nos traz, conseguirmos assimilar, compreender e entender, colocando-os em prática em nosso dia a dia. Cada ensinamento que fique guardado para que possamos ser hoje melhores do que fomos ontem. Nós vibramos também pelos nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, que hoje não estão presentes aqui, mas que as nossas vibrações cheguem até eles, fortalecendo, iluminando a todos. Jesus, que nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos
ter uma manhã de luz e paz. Que assim seja. Agora nós vamos cantar nossa musiquinha. Quem puxa? Neuza? O Quanta Luz é o nosso hino. É o hino espírita, né, que a gente canta aqui na nossa casa. Na próxima vez traz violão, tá? Vamos lá, então. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Molhar a garganta. Trocar de óculos. Ai, essa vida. É um para cada, né? Bom, caridade como impulso na compreensão da imortalidade. A União me desafia com alguns títulos, porque eu fiquei olhando o título que eles me indicaram e eu falei, meu Deus, mas parece algo diferente, parece algo novo, mas se você ler de novo, fala, não, tá tudo certo, é fácil. Né? E aí eu tinha que pensar como trazer isso de uma forma mais simples, porque eu acho que o título acaba dificultando, apesar dele não ser difícil. Então eu resolvi estudar separando em duas partes. Nós vamos estudar primeiro o que é caridade, apesar de todo mundo saber o que é caridade, mas a gente vai estudar bem aprofundado. E depois a gente vai estudar a imortalidade, para a gente depois casar essas informações, tá? Então vamos lá. Olha que legal. Eu quero aqui que vocês me ajudem a preencher esse slide. Cadê? Não aparece lá, Durval? Como que ele fica para aparecer essa tela aqui? Modo apresentação, vai? Aqui, foi. Para você, o que é caridade? E aí, para vocês, não para mim, o que é caridade? Se eu sair, acho que ela sai. É. E aí, para vocês, o que é? Misericórdia. Vou preencher, depois eu trago a tela para vocês. Misericórdia. O que mais? Amor. Compreensão. O que mais? Auxílio. Fraternidade. Mais alguma coisa? Olha o Durval complexando a coisa aqui. Ferramenta para nossa evolução. Legal. Ficou bem completo. Beijo. Misericórdia, amor, compreensão, auxílio, fraternidade, ferramenta para a nossa evolução.
Tá, vamos seguindo. Pesquisei no Google e ele deu uma criação de IA para mim, do que era caridade. Essas tecnologias a gente tem que usar, né? E aí apareceu isso aí para mim, ó. Caridade é a virtude de amar ao próximo e a Deus, traduzidas em atos voluntários de benevolência, compaixão e ajuda aos necessitados, sem esperar nada em troca. Já li, já estudei bastante coisas da benevolência, mas falar atos voluntários de benevolência já modifica um pouco. Porque, sabe quando a gente pratica caridade só por praticar mesmo? Tá pedindo ali uma esmola ali, tá pedindo um dinheirinho no semáforo, tá pedindo alguma coisa ou vendendo alguma coisa só por fazer? Será que aquela ação nossa foi só para cumprir uma coisa da sociedade, que eu preciso ajudar o próximo, ou até uma coisa religiosa, ou eu realmente fiz como um ato de amor, de misericórdia, de fraternidade, que nem vocês disseram? No dicionário, nós temos um substantivo feminino. O primeiro item, a primeira descrição no dicionário é virtude teologal. Então, olha só, ele já analisa como uma virtude voltada a Deus, a uma religião, que conduz ao amor a Deus e ao semelhante. E no segundo item, mais figurado, que ele diz, é um ato pelo qual se beneficia o próximo. E aí eu copiei exatamente como estava. Esse ESP, eu estou imaginando que é especialmente os pobres e desprotegidos. Estava dessa forma no dicionário. Então, veja bem, a caridade a gente só faz para pobres e desprotegidos? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu abrir outra. Não deixa passar, ó, tá vendo que tá travado? Agora abriu. Clica aqui no meio para ver se vai. Não vai. Aí ele vai falar do pensar, que ele relaciona a indulgência. Pensar não, sentir. Então eu sinto o problema do outro, eu sinto a necessidade do outro, porque só o outro que também tem necessidades, ou em algum momento eu também possa ter uma necessidade. Quem nos diz que eu já não estive numa situação dessa, seja nessa encarnação ou na outra, ou se eu ainda posso estar numa situação dessa, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí ele vai para o último tópico, que é o querer, porque é um dos sentidos que eu queria abordar em relação à caridade. Porque eu tenho que querer. E se eu não quiser? Se eu não quiser praticar caridade? E se eu não quiser doar ao outro? O Espiritismo explica pra gente isso muito fácil. Livre-arbítrio. Posso não querer? Posso. Livre-arbítrio. Aí o Espiritismo nos traz causa e consequência. Lei de causa e consequência. Lei de ação e reação. Aí é com você. Você teve a liberdade, o livre-arbítrio de fazer ou não, e aí você colhe as consequências ou não. Enfim, ele vai abordar esses 3 pontos. Então, a Glorinha lá do Caridade sempre gosta de lembrar do BIP, né? Já viram ela falando? Benevolência, indulgência e... O que é o P? Benevolência. Perdão. Então, aí ele vai falar no perdão, é o querer. Ele vai associar os atributos do querer. Então, o assunto da caridade do tema de hoje, envolvido com a imortalidade, que somos espíritos imortais, a gente vai chegar lá para frente, a gente vai conseguir entender esses 3 atributos que o nosso moço aí fala no vídeo, que ele vai, é o Gabriel, né? Que ele vai explicar para a gente a benevolência, a indulgência e o perdão a partir dos meus atributos e como eu quero entender isso. Porque talvez ele teve a sensibilidade de explicar
de outras formas as palavras benevolência, indulgência e perdão nos atributos que eu penso, eu sinto e eu quero, ou não quero. Então, nesses 3 atributos. E aí, a gente vai entender melhor que eu trouxe algumas perguntinhas desse roteiro sistematizado do Evangelho, que ele trabalha os itens e os capítulos a partir de perguntas e questionamentos. Então, ele pega o Evangelho, faz perguntas para a gente compreender. Ele até em forma de aula. Não sei se vocês conhecem esse livro, é muito legal. E aí, nesse primeiro item, dentro do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, ele começa do item de que precisa o Espírito para ser salvo. Dentro desse eu tirei as perguntas assim para 8. Assim, por que socorrendo o próximo estamos agradando a Deus? Então, olha só a pergunta. Eu estou agradando o outro a hora que eu faço a caridade, que eu ajudo o outro. Mas aí o Evangelho, Jesus, Allan Kardec estudando vai falar, você está agradando a Deus também ao fazer ajuda ao próximo. E ele responde, porque o caminho que conduz a Deus passa obrigatoriamente pelo nosso próximo. Então, eu só vou chegar a Deus se eu ajudar o próximo, a quem devemos auxílio e amparo. E é o preceito amai-vos uns aos outros que Jesus nos traz. Na questão 8, o que ocorre a quem não pratica a caridade? E aí ele questiona de uma forma bem diferente, porque o livro Evangelho, Jesus, Allan Kardec só faz assim, tem que praticar a caridade. E aí eu coloquei para vocês, e se eu não quiser? O que acontece comigo? E aí o livro traz para a gente assim, ó. Ele traz bem duro, eu acho. O que ocorre a quem não pratica a caridade? Reencarna em situação de miséria e abandono, para aprender o divino valor da caridade. Então ele é bem categórico. Não fez nessa, meu querido? A próxima você volta e vai ter que cumprir. Porque é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à evolução, que nos leva à evolução do nosso espírito. E aí ele tira um trechinho assim. Por mais que rebusquemos motivos de salvação, se não praticarmos a caridade, estaremos retidos por muito tempo nas prisões sem grades do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, estamos vivendo em sociedade para quê? Só para eu pensar em mim mesma? Só para eu querer as coisas para mim mesma? Ou eu vivo em sociedade para também um cuidar do outro? Um ajudar o outro? Uns têm mais, outros têm menos, e assim a gente pode praticar. Se todos estivessem nas mesmas condições, talvez a gente não ia ter que precisar ou fazer a caridade. Se todo mundo tivesse ou muito pobre ou todo mundo muito rico, não tinha como ajudar o outro nesta forma da caridade pensando materialmente, tá? Aí ele vem no outro item, que é necessidade e caridade segundo São Paulo. Esse já é bem mais completo, que eu gosto bastante desse título, desse item, que é já conforme Paulo traz nos seus estudos lá nas suas pregações. Vamos ver aqui. Aí eu tirei um monte de questões, né? Tem 5. Primeira pergunta. O que nos ensina São Paulo nessa primeira epístola aos Coríntios? Então, quem não lembra dessa primeira epístola vai ter que estudar em casa hoje nesse capítulo do Evangelho. Eu vou direto para a resposta. Paulo nos ensina que a virtude por excelência é a caridade e que de nada nos vale possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riqueza em favor dos necessitados se não tivermos caridade. Na segunda pergunta, então, fazer doações ao próximo não é caridade? Porque parece isso que Paulo coloca para a gente. Ele fala, não vale possuir grandes conhecimentos ou distribuir riqueza se não tiver caridade. Então, o sentido da caridade para Paulo é diferente.
Porque ele está nos dizendo que não é só doar, não é só distribuir o seu dinheiro, praticar doação de alimentos. Então, fazer doações ao próximo não é caridade? É isso que o Paulo está nos dizendo? Nem sempre eles respondem. Caridade é doar irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa, desejo de reconhecimento ou espírito de vaidade. E aí Emmanuel, em Vinha de Luz, traz assim: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. E ele pergunta na terceira questão: é possível se praticar a caridade e fazer ao mesmo tempo o mal aos outros? Por que eu não posso praticar a caridade e ser mal? Pode. A gente tem exemplos disso, de pessoas conhecidas. Pratica a caridade, mas é uma pessoa má. Pode ser conhecidos nossos ou conhecidos na mídia, mas pode ser conhecido nosso também. Pratica a caridade, mas é uma pessoa má. É possível ser essas duas coisas? Eles respondem, não. A verdadeira caridade se faz acompanhar dos mais nobres e sublimes sentimentos, repelindo instintivamente os sentimentos inferiores. Ou seja, a prática da caridade material, ajudar o próximo, dou uma parte do meu dinheiro, não basta apenas isso. Precisa ter o sentimento, precisa ter o que eu estou sentindo na doação daquilo. Pergunta 4. O que se entende por a caridade é branda e benfazeja? Que esta virtude é suave e mansa, voltada somente à prática do bem. Por que ela é suave e mansa? Porque eu não preciso ficar cantando, contando a todos os ventos. Eu pratiquei a caridade. Eu não preciso ficar me vangloriando. Ai, ajudei aquela criatura. Ai, eu estava lá de ombro amigo para ela. Ela é mansa, ela é calma, ela é quietinha. Quem a pratica guarda consigo a paz interior e transmite aos outros o amor fraterno. Pergunta 5. E por a caridade não é temerária nem precipitada? O que se entende? Então, não tenho que ter, não é de medo e nem precipitada. Que a caridade é prudente e cautelosa, nunca se apresentando em julgar pelas aparências, nem agindo de modo impulsivo ou leviano. A caridade não suspeita mal, não se rejubila. Eu tenho esse slide. Não se rejubila, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo que explica bem isso. Por que eu tenho que ser cauteloso, não tenho que julgar pelas aparências, não agir de modo impulsivo, leviano. Porque se eu olhar, mas essa pessoa está pedindo esmola ali no semáforo, mas ela está calçando um tênis melhor do que o meu. Já foi, né? Exatamente. Não teve sentido algum a prática sua da caridade ali a partir do momento que você já julgou. E aí, no último item desse livro, no item fora da caridade não há salvação, nós temos a pergunta 3. Não fazer o mal é uma forma de praticar a caridade? Olha, eu não pratico caridade, mas eu também não sou uma pessoa má, não pratico o mal. Na prática do bem, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas o bem que conseguimos realizar. Uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. E nem falou, eu coloquei a ativa em vermelho porque ele não falou uma virtude positiva para contradizer o negativo. Ele colocou ativa, de ação, eu fazer. Para fazer-se o bem, sempre se torna a ação da vontade. Então eu tenho que querer, tenho vontade de praticar. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes
a inércia e a despreocupação. Não vou praticar o mal, vou ficar ali neutro. Eu não pratico o mal, sou neutro, mas também não pratico a caridade. É minha vontade, lembra que a gente falou? Livre-arbítrio. Caridade é conforme o que você pensar, sentir, o que você querer. Essa é a verdadeira prática da caridade, ou quem estava vendendo a bala estava com muito mais informação do que era a caridade, né? É esse tipo de pensamento que a gente não pode ter ao julgar, ao analisar quem está pedindo. Que a gente não sabe o que está por trás daquela pedicância ali, daquele pedinte. A gente não sabe o que pode estar acontecendo. As aparências podem nos enganar, pode. Então, se eu quiser doar, doe pelo simples fato de doar. Porque eu quero fazer a caridade material naquele momento. Ou eu quero doar uma palavra amiga. Ou eu quero qualquer situação. Mas eu querer fazer um ato de amor. Não só fazer por fazer. Para me livrar logo que ele está aqui do lado da minha janela. Eu vou passar logo a moedinha e segue o barco, né? Aí a gente entra no outro ponto. A gente já falou da caridade. A imortalidade. Mas e aí? À luz do que a gente conhece de doutrina dos espíritos. O que é ser imortal? Lição de casa de novo. Para vocês fazerem. Eu já estudei. E aí? O que é para vocês ser imortal? A caridade foi mais fácil? Que imortal. A própria palavra parece que já resolve por si? Oi? Ser eterno. Ser eterno. Legal. O que mais? Imortal tem poder muitas vezes. Poder? Ter poder. Ele não morre, morre peludo. Se a gente pensar nos heróis, né? Sim. Ou no gato de 7 vidas. Né? História em quadrinhos, vai tendo situações, historinhas, desenhos, e aí eles vão morrendo e eles voltam porque eles têm 7 vidas. Tem um poder, né? Vamos seguir para ver o que a gente encontrou aqui. Encontramos no Livro dos Espíritos. Comentário à questão 148. O homem tem instintivamente o pensamento que nem tudo para ele acaba com a vida. Ele tem horror ao nada. Olha que legal, ele tem esse instinto. Por mais que fale assim, eu sou evangélica e não acredito na reencarnação, não é a teoria deles, eu não acredito na vida após a morte. Mas aqui já está dizendo que tem sim um instinto de que há algo após a morte do corpo físico. Essa intuição, presente em todos os povos e em todos os tempos, então impeliu o homem a cultivar a ideia de uma condição de vida posterior à morte, uma vida transcendental, em que o indivíduo assuma uma forma especial, forma espiritual, superior à condição mesquinha de um elemento físico, tal fosse uma mera máquina de carne e osso. Temos esse instinto. Kardec traz isso junto com as mensagens dos espíritos. Então, por mais que eu não acredite, às vezes pensa no julgamento lá após a morte, no tribunal, lá no juízo final, que algumas crenças têm. A minha sogra morre de medo de morrer. Ela vai lá no Caridade junto comigo, ela segue o espiritismo, mas ela se diz católica, e aí ela morre de medo de morrer. E ela tem um problema cardíaco, sério, então ela tem medo. Aí a gente brinca com ela, assim, a senhora, ninguém quer a senhora lá do outro lado. Eu já falo até diferente, falo, na verdade a senhora está com medo de encontrar quem a senhora não quer encontrar do outro lado. É o instinto, por mais que ela não tenha, ela está adquirindo esse conhecimento da doutrina dos espíritos, mas ela tem as crenças mais antigas dela, né? Então ela não sabe o que vai acontecer, então é esse medo. Independente do que possa acontecer, como não sabe o que vai acontecer, tem esse receio. Aí cai a nós espíritas, que sabemos muito mais profundamente o que pode acontecer após o desencarne. Minha mãe fala, a passagem pelo umbral é obrigatória, seja por segundos
ou por um determinado tempo, horas, meses, anos. É obrigatória essa passagem. Porque nós estamos com o espírito numa vibração muito mais conectada às energias de umbral, porque nós não somos ainda seres iluminados para ir logo a um plano espiritual. Mas o que vai nos dar aonde vou? É o nosso pensamento, a nossa energia daquele momento. Hoje a gente pode pensar assim, estou tranquila, eu sei como é que acontece esse pós ou desencarne do corpo físico, mas e na hora do desencarne? E o desespero? Nós temos alguns livros que nos contam a perturbação espiritual do momento do desencarne. Então é nesse momento que eu preciso estar conectada com o mundo espiritual para ver qual a minha energia, o meu sentimento, para onde eu vou, ou quanto tempo vou passar por aqui ou por ali. Será que vou ser socorrido imediatamente? Será que eu vou precisar ir para um pronto-socorro? A gente estuda, a gente lê. A gente tem esse instinto do que vai saber, mas como somos espíritos, a gente até pode ficar mais temeroso por imaginar como é que eu vou, como é que vai ser esse desligamento meu do corpo físico. E aí, nós temos, dentro do espiritismo e a imortalidade do espírito, a seguinte forma de pensar. Já desde a concepção do espírito, que é o objeto fundamental de estudo do espiritismo, essa doutrina contém naturalmente a ideia de sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, usado na existência reencarnatória. Então, quando espiritismo, a gente já tem essa filosofia de acreditar no reencarne, de acreditar na existência após a morte do corpo físico. E olha que interessante. Esse fundamento está presente na folha de rosto do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra espírita. E alguém já reparou que estava escrito isso daqui, ó? Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns. É o resumo do que aquele livro vai se tratar. O Livro dos Espíritos. Mas olha o primeiro item. Sobre a imortalidade da alma. É o básico do que a gente acredita dentro do espiritismo. Na questão 149, os espíritos e Kardec vão trazer assim para a gente. As definições ganham formas mais claras, a partir da indagação sobre o que acontece com a alma a partir da morte, para a qual os mentores da codificação espírita ensinam que a alma volta a ser espírito, porque a alma é aquele espírito encarnado. Enquanto estamos encarnados, temos a alma. E aí nós voltamos a ser espírito. Isto é, retorna aos mundos dos espíritos que ela já tinha deixado momentaneamente. E eu sublinhei, porque é um período dentro da existência de espírito imortal que somos. A gente passa um momento encarnado, um momento desencarnado, um momento encarnado, um momento desencarnado. São momentos. Porque dentro do que a gente acredita, a imortalidade do nosso ser espiritual, o que é esta encarnação? Dentro da eternidade que eu tenho enquanto espírito. Quantos anos verdadeiramente nós temos enquanto espírito? E o que é viver 80 anos nessa encarnação? E aí ele fala momentaneamente, porque eu vou deixar esses 80 anos que eu passei, vou viver mais não sei quanto tempo lá enquanto espírito e vou reencarnar, porque a gente ainda tem muito o que passar, a gente vai voltar a reencarnar. A gente ainda não está tão iluminado assim para deixar de reencarnar. Ainda estamos no processo de transição do planeta, deixando de ser provas e expiações, indo para a regeneração, mas apesar de estar nessa transição, algumas bibliografias espíritas nos contam que essa transição pode acontecer em 3.000 anos. Em 3.000 anos. Quantas vezes ainda posso reencarnar? Então, não pensemos que a gente vai ficar na próxima, quando desencarnarmos, vamos ficar livres de reencarnar.
a gente ainda vai precisar passar. Até que o nosso espírito vá se purificando e que a gente realmente não precise mais passar por uma experiência dentro do campo da matéria. Seja de um planeta de provas e expiações, seja de um planeta de mundos felizes, celestiais, seja qual forma eu precise reencarnar. Mas é momentânea. Fala que a Terra é. Isso. E isso aí é uma evolução da quinta série. Então, mano, muita coisa para rolar ainda, né? Quinta série. É verdade. Pensamento de quinta série, igual a gente fala que os homens. A gente tem muito ainda para chegar. Tem muito ainda. E para a gente se tornar um espírito de luz de fato. E a gente ainda tem histórias que a gente lê, busca informações de espíritos iluminados, Madre Teresa, Chico, podem não ter reencarnado, mas eles estão em missão. Maria está em missão dentro de outras esferas, com outros planetas, trabalhando em prol dos mais necessitados, praticando a verdadeira caridade. Né? Mais adiante, ao defender este princípio, que é da imortalidade da alma, Kardec acrescenta o benefício imediato produzido pela crença na continuação da vida. Ao demonstrar a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reanima a fé no futuro, reergue as coragens abatidas e faz suportar com resignação as dificuldades da vida. E eu sublinhei lá, 3 palavrinhas: fé, coragem e resignação, que está completamente vinculada ao BIP, a benevolência, indulgência e perdão. Então, ele vai trazer isso exatamente na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, se eu tenho um espírito imortal, eu tenho uma crença dessa imortalidade. Então, o que eu fizer nessa encarnação vai contar para o meu espírito ser imortal. Então, a prática da caridade, nessa encarnação ou não, também vai contar para esse espírito imortal. E aí, esse livro Opinião Espírita traz fantasticamente essa frase que eu tirei de um capítulo. Vejam só que legal. A caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. É uma máquina completa, o nosso corpo, criação divina. Ele fez exatamente dessa forma. Pensar, cérebro, sentir, coração e querer, ação, nas mãos. Tudo casou nas informações do Espiritismo que a gente refletiu aqui, que a gente foi analisando. Ele traz isso fantasticamente, que é uma máquina feita exatamente, cérebro, coração e mãos. Eu penso se eu quero, eu sinto e eu faço, ou não. Neste livro, Vivendo o Evangelho, do Antônio Baduy Filho, que André Luiz psicografou, dentro desse capítulo 15, Fora a Caridade Não Há Salvação, ele traz o seguinte título, O Mais Próximo, que é assim que ele traz para a gente. Beneficie o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. Participe do grupo de assistência, mas atente no convívio com a família. Realize campanhas de beneficência, mas não olvide a própria despensa. Costure para os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela.
Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. Ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder, mas tenha em mente que a caridade começa em casa. Aí é um outro ponto da outra palestra, mas a gente precisa lembrar. Isso, e não cuida dos seus. E a gente também tem que lembrar que o próximo, amar ao próximo, é o próximo mais próximo. Então a gente precisa lembrar de dar atenção e praticar essa caridade, não a caridade material, mas para os nossos filhos, sogra, sogro, mãe, pai, os de dentro. Isso, é com eles, né? Só o doar e praticar para fora é ótimo, excelente, claro que é. Mas eu preciso também cuidar dos meus, que o meu próximo, mais próximo, são os nossos familiares. Então, esse foi só um parênteses dentro de todo esse contexto que a gente trabalhou até agora. Para a gente não esquecer da caridade também para os nossos próximos familiares. E aí, só para a gente finalizar e juntar, mas acho que a gente já juntou, que a caridade como impulso na compreensão da imortalidade. Então, se eu compreendo que sou espírito imortal, que eu vou ter outras reencarnações, que eu tenho uma vida longa ainda pela frente, seja nessa encarnação ou nas próximas, eu preciso lembrar que para a minha própria evolução espiritual, para o caminho a Deus, é a prática da caridade. Então a gente não pode esquecer da prática, porque a gente vai voltar, lembra a resposta dura dos espíritos? Se eu não praticar a caridade, na próxima encarnação você vai vir para cumprir de outras formas. Aí a gente vai ter o resgate, exatamente, aí a gente vai ter o resgate de uma prova difícil. Nós vamos vir numa situação de que estou do outro lado. Nesta você teve todas as ferramentas para a prática da caridade. Que seja uma caridade de ajuda ao falar, ao conversar, ser mais gentil, mais legal. Seja essa caridade de ser mais tranquilo com as pessoas. Eu vou voltar numa situação que eu dependo até disso. De que eu dependa que o outro ainda seja legal comigo. Então, a gente não pode esquecer. A prática da caridade está totalmente vinculada à minha evolução espiritual própria e que, como a crença do Espiritismo, que eu tenho outras reencarnações futuras, então eu ainda posso vir em outras situações piores. Então eu preciso, sim, praticar a caridade, porque é esse ensino de Jesus que nos leva a Deus. E aí, para encerrarmos, a nossa próxima encarnação, quando eu desencarnar, eu quero estar neste horizonte bonito, cheio de pássaros, cheio de flores. Mas, para eu estar lá, eu preciso sim fazer o bem, ajudar o próximo, a prática da caridade. Então, acho que essa música completa o nosso pensar, que esse além do horizonte do Roberto Carlos pode não ser só quando eu desencarnar, mas próxima reencarnação. Como é que eu quero vir na próxima encarnação? Quero ainda passar por todas essas provações que eu passo nessa? Porque apesar de eu reencarnar ainda, se a gente reencarnar ainda no planeta de provas e expiações, como que eu quero estar? Quero ainda passar pelas mesmas dificuldades? Ou eu quero estar numa situação um pouco melhor? Então, esse além do horizonte, a gente lembrar de que existe. Mas para a gente chegar lá, nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, a gente acreditando que somos imortais, que temos várias e várias ainda oportunidades. É oportunidade, apesar da encarnação ser muito difícil, muitas provas duras, lembrando que nós que fizemos isso acontecer, mas como é que eu quero estar lá? Né? Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu prefiro pagar os boletos agora do que deixar boletos financiados para a próxima encarnação. Tem situações que a gente não vai conseguir resolver, né? Mas a gente vai vir ainda com oportunidade para terminar de pagar todos os débitos. São oportunidades. Então, para esse horizonte que a gente acredita nessa imortalidade, que a gente quer estar lá. E para a gente estar lá bem, a gente tem que ajudar o próximo.
A caridade, a gente tem que fazer esse amor ao próximo acontecer. Não apenas comprar a balinha no semáforo, mostrar para o grupo do WhatsApp que eu fiz algo beneficente. Mas porque eu quero ajudar o outro, porque eu quero. Ele está trabalhando ali, vendendo balinha, é uma forma de trabalho dele, eu vou ajudar porque eu quero ajudar. É da mesma forma. Então é essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço. Já fechou tudo, ele já está encerrando minha palestra. Então, fiquem todos com Deus. Já faz tudo. Resolve para mim. Então, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Disse, né? É sempre um prazer enorme. Além da luz que ela traz nas palestras, ela sempre traz os vídeos, as músicas, acrescenta muito, né? No entendimento da gente do tema. Foi muito bom, né? Muito bom. E música, então, Flávia, beleza. Maravilhosa, né? Maravilhosa, muito, muito bom, acrescenta muito, né? E que a gente consiga guardar os ensinamentos, né? A gente consiga colocar em prática a caridade verdadeira, né? E é muito importante o ponto, como você falou, a família, né? A gente começa, o principal, o essencial é a família, né? A caridade maior a gente começa dentro de casa, para que a gente possa expandir. É sempre assim, né? Então, gratidão mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso encontro de hoje, para os passes, a aguinha fluidificada, e depois nós voltamos para o encerramento, tá bom? Então vamos fazer a prece final, né? Agradecendo a Deus essa manhã maravilhosa, por todas as vibrações, as energias salutares que recebemos, né? Durante a palestra, no passe. Então eu convido a todos a fecharem os olhos para que possamos encerrar. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa abençoada. Possam os ensinamentos que hoje nos foram passados reforçarem a nossa vontade de sermos vossos instrumentos, onde quer que estejamos, praticando o amor, a caridade, a benevolência, assim como nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita, Pai, aqui na terra, a sua vontade, assim como ela já é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a paz e o amor do